Dizem que o tempo cura tudo. Mas o que fazer quando o tempo foi construído sobre uma mentira? Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ele seguiu a vida cercado de riqueza, mas carregando um vazio que nenhum sucesso foi capaz de preencher. Ela desapareceu do país sem deixar rastros, e por 10 anos ele nunca soube o porquê. Até que uma simples canção reacendeu o passado como uma chama impossível de apagar. Tiradentes, interior de Minas Gerais. A mansão Montenegro se impunha entre casarões coloniais, cercada por jardins esculpidos à mão e silêncios guardados por gerações. Foi naquele cenário imponente e solitário que Eduardo Montenegro voltou, após anos estudando fora, para assumir aos poucos os compromissos da família. O herdeiro da rede de hotéis era admirado por todos, mas dentro dele ainda morava o garoto que preferia partituras a contratos. Do outro lado daquelas grades centenárias, Isadora Alves vivia entre flores e raízes. Filha do jardineiro da casa, passava os dias cuidando das roseiras e lendo livros deixados na biblioteca abandonada pelos donos. Ela conhecia os corredores da mansão pelo cheiro das madeiras antigas e o som distante das teclas do piano, que por vezes surgiam como sussurros pela janela do salão principal. Foi ali, entre notas musicais e olhos que se reencontraram sem precisar de palavras, que o amor nasceu. Não o amor de contos de fadas, mas aquele silencioso, que cresce com o tempo e se alimenta de admiração e cumplicidade. Eduardo tocava para ela ao entardecer, e Isadora cantava baixinho para que ninguém escutasse. Eram 2 mundos diferentes, mas pela primeira vez pareciam caber no mesmo compasso. O que eles não sabiam é que já havia alguém determinado a calar aquela melodia para sempre. O amor entre Eduardo e Isadora florescia em segredo. Nas manhãs silenciosas, bastava um olhar trocado entre as janelas do casarão e o jardim para que tudo fizesse sentido. À noite, ele descia sorrateiro até o piano e ela surgia no batente da porta, com um sorriso tímido, trazendo uma flor recém-colhida. Era um mundo à parte, um espaço onde nenhum sobrenome ou herança importava. Mas amor nenhum escapa ileso quando está cercado de olhos frios e intenções ocultas. Glória Montenegro sempre observou tudo de cima, como quem enxerga o tabuleiro inteiro. Elegante e calculista, ela desconfiava do comportamento do filho. Aquele mesmo ar sonhador que, segundo ela, ameaçava o prestígio da família. Não demorou muito para descobrir que a filha do jardineiro era a razão por trás do brilho novo nos olhos de Eduardo. Com o rosto impassível e o coração endurecido pelo orgulho, Glória agiu rápido. Não gritou, não confrontou. Apenas se moveu como uma sombra entre os corredores, articulando silenciosamente o destino dos 2. Contratou um detetive particular do Rio de Janeiro, conhecido por manipular versões e fabricar verdades convenientes para gente importante. 2 semanas depois, Eduardo foi chamado ao escritório do pai, onde encontrou Glória com uma pasta sobre a mesa. Sem dizer palavra, ela deslizou os documentos até ele. Fotos borradas, legendas distorcidas, datas manipuladas. Lá estava Isadora, sorrindo ao lado do patrão da mãe, em momentos inofensivos, transformados em provas de uma suposta relação escondida. Uma narrativa sutil, mas venenosa. A menina simples não era quem dizia ser. Talvez tivesse se aproximado de Eduardo por interesse, talvez escondesse outros vínculos, talvez nunca tivesse sido sincera. O golpe foi cirúrgico. Eduardo ficou em silêncio. Por dentro, uma guerra se iniciava. Seu coração dizia uma coisa, mas as imagens diante dele gritavam outra. Glória apenas se levantou, arrumou a gola do casaco e, antes de sair, deixou um recado. Às vezes, proteger alguém é impedi-lo de cair em uma ilusão. Naquela noite, Eduardo não tocou piano. Caminhou até o jardim, como fazia sempre, mas não esperou Isadora.
Quando ela se aproximou com a delicadeza de quem não sabia de nada, foi recebida por um olhar que nunca tinha visto nele antes. Duro, frio, estranho. "Por que você não me contou?" ele perguntou. "Contar o quê?" Ela respondeu confusa. "Que não era só eu." As palavras caíram como pedra no peito dela. Ela tentou entender, tentou explicar que nunca houve ninguém além dele. Mas ele não quis ouvir. A imagem das fotos estava cravada em sua mente. Na dúvida, escolheu a distância. Isadora voltou para casa em lágrimas. Tentou escrever uma carta, depois outra. Enviou todas. Os dias seguintes foram um borrão. O pai dela, percebendo a tristeza da filha, não fez perguntas. Apenas a abraçou em silêncio. 2 semanas depois, Glória apareceu no jardim pela primeira vez em anos, sozinha, sem aviso. Disse que lamentava pela confusão, mas que o melhor para todos seria se Isadora seguisse sua vida longe dali. Afirmou que poderia ajudá-la a conseguir um trabalho no exterior, como cuidadora, por meio de uma conhecida. "Um recomeço digno", disse ela. Isadora não respondeu, mas algo dentro dela dizia que não era apenas uma sugestão. Era um recado. O convite chegou na semana seguinte. Lyon, França. Um contrato modesto, mas honesto. Oportunidade rara para quem tinha pouco. No mesmo período, sua mãe, que morava no Rio de Janeiro e com quem ela falava pouco, foi internada em estado grave. Antes que Isadora conseguisse organizar a viagem até lá, veio a notícia do falecimento. A dor foi dupla. Ela não teve tempo de se despedir nem da mãe, nem de Eduardo. Antes de partir, deixou a última carta na portaria da mansão Montenegro, endereçada a ele. Nele, explicava tudo. Contava sobre o falso envolvimento. Jurava que tudo era mentira. Pedia que ele ouvisse seu coração. Mas aquela carta também jamais chegou às mãos dele. Glória mandou destruí-la pessoalmente. Na manhã do embarque, Isadora olhou para a casa onde cresceu, para o jardim que cuidou com tanto carinho, e para o casarão onde viveu o amor mais bonito e mais injusto da sua vida. Levava na mala poucos pertences, e no peito um vazio do tamanho do que poderia ter sido. Eduardo, no entanto, nunca soube da partida. Apenas notou o silêncio. Dias sem vê-la, sem bilhetes, sem explicações. Um silêncio que ele interpretou como fuga, como culpa, e no fundo como confirmação. Ele seguiu em frente, ou tentou. Ela desapareceu do país. E assim a mentira foi plantada. E durante 10 longos anos, cresceu. O avião partiu às 7 da manhã. Isadora não olhou para trás. A cidade, que antes parecia ser tudo o que ela conhecia agora, era apenas um ponto perdido sob nuvens espessas. A sensação não era de fuga, mas de exílio. Partia com a sensação amarga de não ter sido ouvida. Pior ainda, de ter sido julgada sem defesa. Lyon a recebeu com frio. Os primeiros dias foram duros. A língua estranha. As pessoas distantes. O trabalho exaustivo. Cuidava de uma senhora chamada Madame Laurent, uma idosa lúcida, mas de temperamento difícil. Os turnos eram longos, a rotina repetitiva, mas havia dignidade em cada gesto. À noite, em um quartinho apertado no sótão da casa, Isadora escrevia, não cartas como antes, mas páginas soltas de pensamentos, músicas, lembranças. Guardava tudo em uma caixa de madeira. Lá enterrava a saudade. O tempo seguiu seu próprio ritmo. Os meses se tornaram anos. A dor aguda virou cicatriz. Mas uma parte dela nunca se fechou completamente. Algumas músicas ainda a faziam chorar. Algumas datas ainda a deixavam em silêncio. Havia um tipo de amor que, mesmo rompido, seguia vivo por dentro. Não por apego, mas por verdade. Enquanto isso, no Brasil, Eduardo preenchia os dias com contratos, viagens e obrigações. Assumiu de vez os negócios da família, expandindo os hotéis para outros estados. Foi premiado, reconhecido e até mencionado em revistas de negócios. Mas dentro dele,
algo permanecia dormente. Nunca mais tocou piano. Com o tempo, tentou se convencer de que havia sido enganado, que Isadora não era quem ele imaginava, que seguir em frente era a melhor escolha. Saiu com outras mulheres, frequentou festas, até chegou a se noivar, mas rompeu meses depois. Nenhum sentimento se aprofundava. Ninguém despertava nele a mesma calma, o mesmo desejo de parar o tempo. Porque ele não queria uma companhia. Queria reencontrar aquilo que perdeu, e não sabia exatamente onde. 10 anos. 10 longos invernos em Lyon. 10 verões solitários no Brasil. Madame Laurent morreu em paz numa manhã de setembro. Isadora segurava sua mão. Foi ela quem cuidou de todos os detalhes do funeral. Recebeu um pequeno valor da herança, como reconhecimento pelos anos de dedicação. Com esse dinheiro, alugou um pequeno apartamento e se inscreveu em um curso de música e canto noturno. Começou a dar aulas para crianças durante o dia. Era uma nova versão de si mesma. Mais forte, mais livre, mas ainda com um pedaço em silêncio. Às vezes, no metrô, imaginava o que Eduardo estaria fazendo. Se teria descoberto a verdade, se algum dia sentiu falta. Mas essas perguntas eram como música sem final. Ecoavam na cabeça, mas nunca tinham resposta. Então ela parava, respirava fundo e voltava ao presente. No Brasil, Glória Montenegro envelhecia rodeada de criados, mas longe do filho. Desde a morte do marido, vivia em um quarto frio no casarão onde antes se ouvia piano. Eduardo quase não a visitava. Ele respeitava, cuidava à distância, mas algo entre eles havia mudado. A confiança foi corroída devagar, como madeira exposta ao tempo. Ele nunca perguntou mais nada sobre Isadora. Nunca tocou no assunto, como se tentar lembrar fosse perigoso demais. Tudo mudou numa tarde em Paris. Eduardo estava em uma viagem de negócios, representando o grupo Montenegro em um evento sobre hospitalidade e inovação. Durante a visita a uma instituição de cuidados para idosos, parceiro de um dos investidores franceses, decidiu conhecer a ala cultural do local, onde havia apresentações de pacientes e cuidadores. Sentou-se no fundo da pequena sala, sem grandes expectativas. Foi então que ouviu uma melodia suave, carregada de doçura, uma canção antiga, cantada em português, com sotaque mineiro. O coração dele parou. Por um segundo, pensou que estava sonhando, ou sendo cruelmente provocado por alguma lembrança adormecida. Mas quando olhou para o palco improvisado, viu Isadora. Ela cantava com os olhos fechados, segurando a mão de uma senhora acamada que sorria emocionada. A voz dela estava igual, ou talvez mais bonita, com mais força, mais verdade. Eduardo não soube como reagir. Não conseguiu se levantar. O tempo pareceu se desfazer ao redor dele. Por um instante, voltou a ser o garoto no piano, tocando enquanto ela cantava no batente da porta. Ela não o viu. Quando a música terminou, ele saiu da sala em silêncio. Não sabia o que dizer. Não tinha coragem para abordá-la ali, naquele momento. Voltou ao hotel em choque. Naquela noite, não dormiu. Pela primeira vez em anos, sentou-se diante do piano do saguão e tocou. Mãos trêmulas, notas falhas, mas algo dentro dele havia despertado. No dia seguinte, antes de voltar ao Brasil, pediu ao seu assistente que investigasse tudo. Queria saber por que Isadora tinha desaparecido. Porque ela nunca respondeu e, principalmente, porque aquela dor nunca passou. Eduardo voltou ao Brasil com o coração em ruínas. O rosto de Isadora não saía da mente. Sua voz seguia cantando em algum canto da consciência, como se o tempo tivesse apenas pausado o que um dia foi, e agora voltava sem pedir licença. Durante o voo de volta, não tocou no computador, nem revisou contratos. Permaneceu com os olhos fixos na janela, enquanto o céu escurecia aos poucos.
Sentia-se pequeno, distante de tudo o que achava que era importante. A verdade é que, nos últimos 10 anos, viveu como alguém que respirava sem notar que estava se afogando. Ao chegar em casa, foi direto para o escritório. Ligou para seu assistente pessoal, Leandro, alguém de confiança que o acompanhava desde os tempos da faculdade. A voz firme de sempre agora carregava urgência. Preciso que descubra tudo o que puder sobre Isadora Alves. Onde ela esteve, por que foi embora e se alguém a impediu de falar comigo. Leandro hesitou, mas não fez perguntas. Sabia que quando Eduardo pedia algo daquele jeito, não era por capricho. Era por dor. Em menos de uma semana, vieram os primeiros resultados. Isadora havia saído do país exatamente no período em que os dois se afastaram. Não por uma oportunidade repentina, como Eduardo foi levado a acreditar, mas por causa de uma suposta indicação profissional feita por Glória Montenegro. A viagem tinha sido organizada com urgência, e a última carta que ela escreveu, a que ele nunca recebeu, havia sido registrada na portaria da casa, mas nunca entrou. Eduardo sentiu o estômago revirar. Pediu a Leandro que vasculhasse ainda mais. Em 2 dias, as peças começaram a se encaixar. O nome do detetive particular que Glória contratara na época surgiu em uma planilha de pagamentos. E entre os arquivos arquivados nos antigos servidores do escritório da família estavam os e-mails que a mãe havia trocado com ele. Nada explícito, mas suficientes para revelar a farsa. As imagens, as datas, tudo fabricado. Eduardo sentou-se em silêncio. Abriu a última gaveta da mesa, onde guardava um retrato em preto e branco de Isadora. Uma cópia antiga de um dos dias em que ela lia no jardim, capturada sem que soubesse. Tocou o vidro com os dedos. Aquele amor não tinha morrido. Tinha sido assassinado. Naquela mesma noite, foi até a mansão Montenegro. A mãe agora vivia nos fundos da propriedade, em uma ala isolada, longe do antigo luxo. Estava debilitada, com dificuldades para caminhar, mas a altivez permanecia nos olhos. Quando ele entrou, ela sequer tentou disfarçar a surpresa. Eduardo, você por aqui? Preciso te perguntar uma coisa, e quero que me diga a verdade. Só uma vez. Ela endireitou a coluna na poltrona. Não era uma mulher acostumada a ser confrontada, mas também sabia que não adiantava fugir. Você impediu que a Isadora falasse comigo? A resposta não veio com desculpas, nem com justificativas longas. Ela apenas disse: você tinha uma vida inteira pela frente, e eu precisava protegê-lo de se perder. Me perder? Eu passei 10 anos tentando esquecer algo que nunca terminou. Você era um menino e ela era um risco. Ela era a única coisa real. Ele respondeu com os olhos marejados. Você destruiu isso, destruiu ela e me deixou viver com a culpa. Glória respirou fundo. Pela primeira vez pareceu menor, mais velha do que nunca. Foi por medo, só isso. Medo de te ver longe de tudo o que construímos. Eduardo não gritou. Apenas se levantou com uma dor seca no peito. A mãe já não representava mais uma ameaça, mas o que ela havia feito deixaria marcas por muito tempo. No dia seguinte, Eduardo voltou a ligar para Leandro. Queria encontrar Isadora, mas quando pediu para que localizassem seu endereço atual na França, veio a segunda surpresa. Ela não estava mais lá. Ela voltou para o Brasil há 2 meses, informou Leandro, para cuidar do pai, que está com Alzheimer. Está morando em São João del Rei. Era uma cidade pequena, não muito longe de onde tudo começou. E, de repente, parecia impossível respirar sem vê-la. 2 noites depois, Eduardo partiu. Não levou seguranças, nem motoristas. Dirigiu o próprio carro pelas estradas sinuosas de Minas, reconhecendo a vegetação, os cheiros, até o vento que passava pelas janelas. Era como voltar ao início, ao lugar onde a música parou. Chegou em frente à casa no meio da tarde. Era simples, com um jardim descuidado, mas ainda assim bonito.
No alpendre, um senhor de cabelos brancos balançava lentamente em uma cadeira, com o olhar perdido no horizonte. Ao lado dele estava ela, Isadora. Cantava baixinho, com uma cuia de chá nas mãos e olhos voltados para o pai. Eduardo não conseguiu se mover. Observou a cena como se fosse um sonho distante. Aquela mulher diante dele era mais forte do que ele lembrava, mais real. E ele era só um homem cheio de arrependimentos. Ela o notou, levantou os olhos. Parou de cantar. Por um momento, os dois ficaram imóveis. A vida inteira parecia condensada naquele instante. Eduardo deu um passo à frente e disse apenas: "Eu vim porque nunca deixei de ouvir sua voz." O silêncio que se formou entre eles parecia maior que os 10 anos que os separaram. O tempo, ali na frente do portão, não era uma linha, era um espelho. E tudo que os dois haviam tentado enterrar, agora vinha à tona com uma força difícil de controlar. Isadora permaneceu parada, com a cuia nas mãos, olhando para Eduardo como quem não tem mais espaço para imaginar possibilidades. Os olhos dela não carregavam raiva, carregavam memória, uma memória que doía. Eduardo não sabia por onde começar. De tudo que ensaiou dizer, nenhuma palavra parecia suficiente. Nenhuma justificativa cabia naquilo que foi arrancado dela. Não era sobre reatar, nem sobre desculpas fáceis. Era sobre verdade. Ela quebrou o silêncio. "Achei que nunca mais fosse te ver." Eu também achei, mas nunca deixei de te procurar, mesmo quando não percebia. Ela abaixou os olhos e fez um gesto para que ele entrasse. O pai, na cadeira de balanço, mantinha o olhar fixo no horizonte, alheio a tudo. Eduardo o cumprimentou com respeito e se sentou à mesa da varanda com Isadora. O vento passava devagar entre as árvores do quintal. "Me disseram que você estava na França", ela disse. "Eu estive, só soube há pouco que você tinha voltado. E antes disso, te vi cantando naquela casa de repouso." Ela sorriu de leve, um sorriso de quem sabia que as coincidências às vezes não são tão aleatórias assim. "A música é a única coisa que ainda faz tudo ter sentido. Nunca parei de cantar. Eu parei de tocar." Isadora o olhou, e só então percebeu. O homem diante dela era outro. Mais maduro, mais sóbrio, mas também mais machucado do que aquele garoto do piano. "Eu acreditava que você soubesse." Ele continuou. "Que você soubesse que eu jamais teria deixado você partir, se tivesse entendido a verdade, que tudo foi uma mentira, a pior de todas." Ela respirou fundo. "Eu tentei te explicar, Eduardo. Escrevi cartas. Implorei para ser ouvida. Mas você já tinha feito sua escolha. Não foi minha escolha, foi a escolha da minha mãe. Ela me mostrou fotos, me deu certezas falsas. Eu fui covarde. Acreditei no que era mais fácil do que no que era verdadeiro." Os olhos de Isadora marejaram, mas ela não chorou. "Foram 10 anos, Eduardo. Eu sei, e não vou pedir que você esqueça tudo, nem que me perdoe hoje. Mas eu precisava vir. Precisava olhar nos seus olhos e dizer que você sempre foi a única coisa real que eu tive." Ela se levantou, caminhou até a porta e voltou com uma caixa de madeira. Era pequena, com detalhes entalhados. Colocou sobre a mesa e abriu. Dentro estavam as cartas, as que ela escreveu, as que nunca chegaram. Eduardo as pegou com cuidado. Reconheceu a letra, sentiu o cheiro do papel antigo. Leu em silêncio o primeiro envelope. A dor tomou conta. Lá estava tudo. Os sentimentos, as tentativas, a verdade. Eu fui embora, porque não havia mais nada me segurando. Minha mãe morreu, você me virou as costas. E sua mãe, bem, ela nunca me viu como algo digno. Eduardo fechou os olhos. Disse que fez tudo para me proteger, mas eu não precisava de proteção. Eu precisava de você. E agora? Ela perguntou sem hostilidade. "O que você quer?" Ele olhou para ela como quem encontra um lugar depois de anos perdido. "Eu quero que você saiba que eu soube da verdade.
que não fui eu quem te abandonou. Fui enganado, e que se houver uma chance, não para recomeçar, mas para reconstruir, eu quero estar por perto, mesmo que seja só como alguém que assiste você cantar de longe. Isadora se levantou e caminhou até o pai. Passou a mão nos cabelos dele com delicadeza. O senhor murmurou algo desconexo, e ela sorriu com doçura. Depois voltou para perto de Eduardo. Não sei o que esperar de você, Eduardo. Não sei se quero me permitir esperar qualquer coisa de novo. A ferida ainda existe, mas obrigada por vir. Ele assentiu. Antes de ir embora, deixou um bilhete sobre a mesa junto com uma flor seca que havia trazido do jardim do casarão. Nele, escreveu: se algum dia você quiser ouvir o piano de novo, estarei onde tudo começou. Ele se despediu sem promessas, apenas com a presença, e partiu com a sensação de que, mesmo que o tempo tivesse levado tudo, ainda restava o que era mais precioso: a verdade. Os dias seguintes foram tomados por um silêncio diferente. Um silêncio que não feria, mas fazia pensar. Isadora continuou sua rotina com o pai, preparando os remédios, cantando as músicas que o acalmavam. Mas em alguns momentos, os olhos dela se perdiam na direção do jardim, como se esperassem que o vento trouxesse de volta o som de um piano. Já Eduardo voltou para Tiradentes como quem caminha sobre ruínas. A antiga mansão Montenegro estava fechada há meses, entregue ao pó e à ausência. Os empregados tinham sido dispensados, a estrutura preservada apenas para manter o valor do imóvel. Ele passou os olhos pela fachada, como se procurasse algo que não estava mais ali. Talvez estivesse buscando a si mesmo. Entrou pela lateral e percorreu os corredores escuros com passos lentos. Cada canto parecia guardar uma memória. O salão do piano ainda estava lá, intocado, a tampa coberta por uma fina camada de poeira. Ele se aproximou, ergueu a tampa com cuidado e tocou uma nota. O som saiu abafado, desafinado, mas real. E naquele instante, o coração bateu diferente. Eduardo sabia que não podia forçar um retorno, que o amor não era um botão que se apertava para reiniciar, mas também sabia que havia aberto uma porta, e que Isadora, apesar das cicatrizes, não a havia fechado por completo. Na semana seguinte, voltou a São João del Rei com uma proposta simples. Queria restaurar o casarão, começando pelo jardim. Disse que não era um projeto comercial. Não seria um hotel nem um negócio. Era só memória. Um lugar onde algo verdadeiro nasceu e que talvez pudesse florescer de novo, ainda que de forma diferente. Isadora ouviu tudo em silêncio. Depois sorriu de leve. Se for para cuidar do jardim, eu topo. E assim, todas as quartas-feiras, os dois se encontravam na mansão. Isadora, com as mãos na terra, replantava os canteiros de lavanda, os jasmins e as hortênsias azuis. Eduardo, do outro lado, limpava o salão, substituía peças do piano, restaurava as janelas quebradas. Não falavam sobre o passado, não exigiam promessas, apenas permitiam que o tempo agora seguisse um novo compasso. Certa tarde, quando o sol dourava o quintal, Eduardo entrou no salão e viu Isadora parada diante do piano, olhando para ele como quem revive uma lembrança. Ele não disse nada, apenas sentou-se e pela primeira vez em 10 anos, começou a tocar para ela. As notas eram hesitantes, algumas desafinadas, mas havia verdade em cada acorde. Isadora se aproximou devagar, como fazia antes. Não havia plateia, nem luxo, nem aplausos, só os dois, o som e o que ainda resistia entre eles. Ela não cantou naquele dia, apenas escutou, e quando a última nota se perdeu no ar, disse: essa música sempre foi sua forma de falar o que você não conseguia dizer. Eduardo olhou para ela. E você sempre foi minha forma de sentir o que eu não sabia que existia. A aproximação não foi rápida, nem constante. Às vezes, ela não aparecia. Às vezes, ele ficava em silêncio.
Mas havia um cuidado em cada gesto, uma tentativa mútua de reaprender a confiar. Em um sábado de manhã, Isadora o convidou para tomar café com ela e seu pai. A casa era simples, mas aconchegante. O cheiro de pão caseiro tomava o ambiente. O pai dela estava mais calado que de costume, os olhos perdidos num ponto fixo. Ainda assim, quando Eduardo se aproximou, ele segurou sua mão com força, como se reconhecesse algo, como se, lá no fundo, o tempo também tivesse guardado uma imagem. Na saída, Isadora o acompanhou até o portão. Parou por um instante, depois perguntou: "Você acha que o tempo apaga o que fomos?" Ele balançou a cabeça. "O tempo não apaga. Ele só deixa mais nítido o que realmente importa." Ela sorriu. E dessa vez havia mais do que gentileza no olhar. Havia ternura. Naquela noite, Eduardo voltou ao casarão e olhou o jardim quase completo. As flores haviam retornado. O som do vento era mais leve. E, ao fundo, o piano agora soava afinado, esperando por uma nova melodia. Algo dentro dele dizia que Isadora estava voltando também. Não como antes, mas como uma mulher que havia enfrentado o mundo com dignidade e que agora podia escolher. Não por obrigação, mas por desejo. E se ela decidisse ficar, ele estaria ali, onde tudo começou, esperando, em silêncio, mas com o coração aberto. Era como se cada flor que desabrochava no jardim antigo empurrasse para fora também algum vestígio de mágoa. Os encontros entre Eduardo e Isadora, antes marcados por hesitação, agora fluíam com leveza. Mesmo em silêncio, havia presença. Mesmo na ausência de certezas, existia algo firme, a vontade mútua de não repetir os erros do passado. Ainda assim, nenhuma ferida profunda se fecha apenas com gestos, e Isadora sabia disso melhor do que ninguém. Ela conhecia a dor de confiar e ser traída, de amar e ser desacreditada. Sabia o peso de carregar uma história que poderia ter sido outra, se apenas alguém tivesse escutado seu coração. Naquela manhã de quarta-feira, o céu estava nublado. Isadora chegou mais cedo ao casarão. Levava nas mãos uma sacola com mudas novas de manacá, flores que sua mãe adorava. Eduardo a esperava no jardim, com as mangas da camisa arregaçadas, as botas sujas de terra e o cabelo bagunçado. Parecia mais homem do que empresário. E talvez, naquele instante, ela tenha visto nele algo que havia tentado apagar por anos: o carinho. Eles passaram um tempo em silêncio, replantando, regando, observando a terra se renovar. Até que ela se sentou no banco de pedra ao lado das hortênsias e o chamou com um aceno suave. Ele se aproximou, limpando as mãos em um pano. "Você quer mesmo reconstruir isso aqui?" Ela perguntou, olhando ao redor. "Quero. Não só o lugar, mas tudo o que esse lugar significou. Você sabe que isso não apaga o que aconteceu, né?" Eduardo se sentou ao lado dela. Assentiu devagar. "Eu sei, e não quero apagar nada. Quero olhar para o que houve sem fugir. Doeu, em você e em mim também, mas agora eu só quero seguir sem fingir que não sinto." Isadora o observou por um instante. Estava cansada de palavras, cansada de homens que prometiam e sumiam. Mas havia algo no jeito como Eduardo se calava que dizia mais do que qualquer frase ensaiada. "Eu perdoei minha mãe", ela disse, surpreendendo a si mesma, "por ter partido, por ter deixado coisas inacabadas. Mas demorou anos até conseguir, e ainda tem dias em que a mágoa bate, sem aviso. Perdão não é um lugar onde a gente chega, é um processo, e o seu ainda está em construção. Eu não espero ser perdoado hoje, ou amanhã. Nem sei se mereço isso de você, mas se eu puder estar por perto, mesmo que como um amigo, já é mais do que eu tinha antes." Ela desviou o olhar, encarando o casarão. "O que me fez mais mal, Eduardo, não foi a mentira da sua mãe. Foi o fato de você ter acreditado nela sem me ouvir. Você duvidou de mim quando tudo o que eu precisava era ser acolhida.
Eu era um garoto covarde, vivendo sob a sombra de alguém que decidia por mim. Hoje eu vejo isso e me dói ter te machucado, porque você foi a única pessoa que me viu de verdade, a única que enxergou algo em mim além do sobrenome. Isadora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com suavidade: e você foi o único que me fez sentir suficiente por quem eu era. O vento soprou forte por entre as árvores. O piano, lá dentro do casarão, emitiu um leve rangido de madeira, como se lembrasse a ambos que ainda estava ali, esperando por ser tocado novamente. E se eu quiser seguir? Ela perguntou com sinceridade. Não para longe, mas para minha vida. Meus alunos, minha música, meu caminho, eu estarei aqui. Não vou mais tentar te prender. Eu só quero caminhar ao lado se você permitir. Se não, vou te admirar de onde puder. Ela se levantou, foi até o canteiro novo e terminou de enterrar a última muda de manacá. Olhou para a flor e sorriu. Depois voltou até ele. Então me encontra onde eu sou mais livre. Onde é isso? Ela não respondeu com palavras. Apenas caminhou para dentro do casarão, passou pelo corredor e parou diante do piano. Ele entendeu. Sempre entendeu. Sentou-se no banco, respirou fundo e deixou os dedos deslizarem pelas teclas. Isadora ficou de pé, atrás dele, os olhos marejados, as mãos cruzadas sobre o peito. O som que saiu não era perfeito, mas era sincero. E por um instante foi como se o tempo parasse. Não para apagar o que aconteceu, mas para acolher o que ainda podia florescer. Na semana seguinte, o casarão parecia respirar diferente. O ar carregava um perfume suave de flores novas, e o piano havia sido afinado. As janelas da sala principal voltaram a abrir, deixando entrar o vento da serra que costumava embalar os fins de tarde. A casa, por tantos anos mergulhada em silêncio, agora se enchia de pequenas melodias outra vez. Isadora chegou cedo, como sempre. Trazia uma cesta com pães caseiros, frutas e café passado em coador de pano. Eduardo já estava no jardim, de joelhos, cuidando das hortênsias como se tivesse feito isso a vida inteira. Quando a viu, sorriu com a simplicidade de quem não espera mais do que o instante presente. Sentaram-se sob a sombra de um ipê florido. Tomaram café em silêncio, rindo de algo ou comentando sobre o crescimento das flores. Eduardo pegou um pequeno caderno e mostrou a ela algumas composições novas. Esboços simples, frases soltas, como pedaços de sentimentos tentando se transformar em som. Isso aqui, ele disse, apontando uma partitura mal rabiscada. Não é nada muito técnico, mas é o que eu senti aquele dia em que te vi cantar em Lyon. Isadora leu as anotações, emocionada. A música começava com acordes em Ré maior. Eram notas abertas, sinceras, como se a música contasse uma história sem precisar explicar. Ela entendeu tudo, porque havia vivido cada verso sem que ele fosse dito. Você deu nome a essa música? Ela perguntou, virando a folha com cuidado. Ainda não. Eu daria um nome simples. Ela sorriu olhando o jardim ao redor. Ré maior, já que foi nele que tudo começou de novo. Ele assentiu. E como se aquele batismo fosse um pacto silencioso, levantaram-se juntos e foram até o salão. O piano reluzia sob a luz do entardecer. Eduardo sentou-se. Isadora permaneceu em pé, atrás dele, como nos tempos antigos. Ele começou a tocar devagar, buscando cada nota com paciência, como quem pisa em chão molhado depois de anos de seca. Isadora fechou os olhos. E pela primeira vez desde o passado que os separou, ela cantou. Não era a música de antes, não era a voz de uma menina. Era o canto de uma mulher que caiu, se refez e agora escolhia estar ali, não por saudade, mas por convicção. A música terminou sem pressa. Apenas cessou, como se recolhesse para dar espaço àquilo que não precisava mais ser dito. Eduardo olhou para trás, os olhos úmidos.
Ela se aproximou e sentou ao lado dele no banco estreito do piano. Por um instante, os ombros se tocaram. As mãos repousaram sobre as teclas. Não havia beijo, nem pedido, nem promessas. Mas havia um silêncio confortável, cheio de significados. Você ainda pretende ir embora um dia? Ele perguntou, sem rodeios. Ela respirou fundo, mas não hesitou. Não enquanto isso aqui fizer sentido. E faz? Ela o encarou. O olhar não trazia dúvidas. Faz. Pela primeira vez, faz. Nos dias que seguiram, os encontros se tornaram mais frequentes. Aos poucos, Isadora foi incorporando algumas aulas de canto para crianças carentes no antigo casarão, que agora abria espaço para música e arte, sem fins comerciais. Eduardo mantinha suas atividades empresariais, mas agora dividia o tempo entre reuniões e acordes. O piano, antes símbolo de dor e ausência, se transformou no ponto de encontro entre dois mundos que haviam sido partidos. Cada tecla carregava história. Cada flor do jardim contava um capítulo antigo reescrito com mais calma, mais verdade. Não houve pedido de casamento. Não houve alianças trocadas em público. O amor deles não precisava de palco. Ele florescia no simples, no cuidado com as plantas, nas tardes de música, nos cafés preparados sem pressa, nas mãos dadas durante uma caminhada ao entardecer. Um dia, ao fim de uma apresentação das crianças no casarão, uma menina de cabelos cacheados perguntou: "Professora Isa, o que é essa música que o moço tocou hoje?" Ela sorriu. "Essa música é um lugar. É um jardim onde tudo que a gente pensa que morreu, às vezes só estava esperando o momento certo para florescer de novo." Eduardo, que escutava de longe, fechou os olhos e soube. Soube que mesmo com tudo que havia sido arrancado deles, a vida havia lhes devolvido algo ainda mais precioso, a chance de recomeçar com verdade. Não era sobre esquecer, era sobre olhar para o passado e perceber que, apesar de tudo, ainda existia amor. E naquele piano, naquele jardim de ré maior, ainda haveria muitas canções por nascer. Se essa história tocou o seu coração, assim como a música de Isadora tocou o de Eduardo, inscreva-se no canal para continuar vivendo emoções como essa. Cada história aqui é um reencontro com aquilo que o tempo não apaga, o amor verdadeiro.